beleza? Hoje nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre caridade. Então, eu trouxe essas duas belezas para falar um pouquinho da experiência vivida na nossa paróquia, na nossa vida, sobre a caridade. Então nós vamos falar o que é caridade, a experiência que elas passam nas ruas e o que elas fazem. Essa é o Anuncia-me, que é a missão que nós temos na paróquia, que a Erika vai explicar um pouquinho e a gente continua o assunto. Isso mesmo. Então, a caridade, ela é algo que nos leva a fazer algo, né? Ela não é algo estático, mas ela é algo que nos movimenta para fazer alguma coisa. E a missão Anuncia-me, ela é justamente isso, é o mover da caridade, né? É a gente sair e ir ao encontro de outros. A nossa missão ela começou lá em 2013, né, com a Jornada Mundial da Juventude, onde nós estivemos lá durante aquele fim de semana e o Papa falou assim: jovens, né, saiam daqui e ide, né, e sejam discípulos em todos os lugares, em todos os povos. E é exatamente isso que nós pegamos aquela palavra de ordem do nosso Papa e nós saímos então ao encontro do outro, né? O Papa ele sempre vem falando que ele não quer uma igreja fechada, uma igreja, né, de quatro paredes, mas ele quer uma igreja de ação, né, que vá ao encontro. E a missão ela é justamente isso, né, Mari? A gente, além de preparar os alimentos para os irmãos que moram na rua, né, a gente usa dos alimentos para conseguir alcançá-los, né, de alguma maneira. E aí a gente tem ali o nosso contato com eles, de conversar e saber um pouco mais sobre a vida deles. Madre Teresa também, né, a gente gosta muito dela e a gente sempre comenta sobre alguma coisa da vida dela e ela foi também exemplo de caridade para nós, né, nos dias mais atuais, onde ela viveu ali num meio tão triste, né, que é aqueles países onde ela ficou, lá em Calcutá e tudo mais. E ela se encontrava ali com a miséria do outro e ela era movida pelo amor mesmo, porque é igual ela fala: eu não beijaria um leproso nem por R$1 milhão, mas por amor a Deus eu faria, né? Então a caridade é algo que vai além. E é muito incrível assim, porque às vezes a gente fala assim: nossa, a minha vida espiritual, eu ando tão cabisbaixo, eu tenho rezado tão pouco, mas quando você começa a exercer a caridade, a amar com os fatos, com a realidade, o quanto o seu olhar, a sua visão se volta de uma forma diferente para Jesus, porque você consegue encontrar Jesus nos mínimos detalhes. Aquele irmão que está na rua, se você antes passava por ele sem exercer a caridade, você achava que ele era fedido, você achava que ele era nojento, você falava: por que esse homem está aí? Mas por que ele não levanta? Por que ele não cria forças? E ao contrário disso, quando você vive o amor da caridade, você precisa daquele cheiro, você precisa daquele homem, você precisa daquilo que ele vai te falar hoje, daquilo que ele vai te ensinar hoje, porque não somos nós que vamos lá para amar, né? Nós também nos sentimos amados com a situação deles. Sim. É uma situação que hoje me frustra, amanhã me encanta. Quando você sente um cheiro de um pobre na rua, todos nós somos pobres, né? Mas existe uma diferença. Sim, exatamente. Né? Mas quando você sente o cheiro de um morador de rua que antes te frustrava, hoje você sente: eu estou na presença de Jesus, Jesus passou por aqui agora. Então é diferente, o seu coração, os seus olhos, o seu espiritual, você tenta buscar algo a mais. Então é como o catecismo diz: você ama com um amor que não se acaba. É verdade. Tem uma música que fala assim, o nome da música é simplesmente Amar. Ele fala assim: como dizer Senhor te amo sem mesmo vê-lo, e ser incapaz de amar o outro que nós podemos ver, né? A música fala mais ou menos assim. E eu vejo isso assim, eu vejo que quando nós conhecemos o amor de Deus, muitas vezes nós estamos assim, sujos também, igual aquele pobre na rua, igual aquela pessoa. E mesmo assim o Senhor nos aceita, né? E às vezes a gente sai de casa pensando que nós vamos levar algo, e na hora, assim, no momento, na situação com que nós passamos
naquele momento de encontrar o pobre, de encontrar o irmão, nós que aprendemos com a luta da vida dele, muitas vezes de alguma enfermidade que ele carrega, e às vezes a gente fala assim, a gente reclama tanto, essa pessoa no frio, desse jeito, assim, e tá aí, não tá reclamando, né? Tá aceitando os planos de Deus muitas vezes. Então assim, eu vejo que quando a gente também conhece o amor de Deus, nós também temos que levar. É igual algum santo fala que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E nós só conseguimos amar o próximo quando nós sentimos e quando nós amamos o amor de Deus. Eu acho, é muito relativo, um leva ao outro, né? E em Coríntios também fala, né? Sem o amor nada seríamos. Então não adianta a gente servir a Deus, não adianta a gente estar na igreja 24 horas, fazer muitas coisas da nossa doutrina, mas se a gente não amar e não ajudar, e não ensinar, nada vale. E até é engraçado isso, Alana, porque assim, quando a gente olha a história de Jesus, ele sempre estava ali com a pecadora, Jesus ele estava com os pobres, Jesus ele vivia andando no meio do povo, Jesus não era alguém fechado, da elite, alguém ali, não só os meus, né? Não, Jesus ele fala, eu não vim para os sadios, mas eu vim para quem estão doentes, eu vim para os pecadores. E a gente se depara na rua com tantas histórias que a gente sempre fala, né, faz uma oração antes da gente sair, a gente sempre fala, a gente não tá indo ali encontrar alguém drogado, um dependente. Não, nós estamos ali encontrar um ser humano onde nós acreditamos através da nossa fé que Jesus se faz presente naquele irmão. Né? E isso é o que nos faz, né, às vezes sair da nossa casa, do nosso fim de semana que a gente tem, único pra dormir, descansar, assistir série, pra gente ir realmente ao encontro desse Jesus que nós acreditamos, né, que o Evangelho fala pra gente. E as experiências, né, Mari, são maravilhosas. Sem palavras, assim. Tem pessoas da missão, assim, tem uma amiga que ela foi curada mesmo, assim, de algo que ela passou muito frustrante no passado dela. Quando ela sentou com um morador de rua, ali, ele auxiliou ela na cura dela. Que eu, com muito esforço, novena, falava, chorava junto com ela. A gente não conseguiu, rezando junto, clamando, pedindo. E quando ela sentou com o morador de rua, ali ele curou ela. Tá vendo? Eu acredito que existem várias situações que vocês vivem na rua, né? Tipo, tanto engraçada quanto, assim, mística. Porque realmente nós estamos saindo de casa pra viver, assim, o mistério de Deus. Nós não sabemos o que vamos encontrar. Às vezes nós podemos sair, tipo, com 40 marmitas, né? Mas a gente encontrar um morador de rua ou 100 moradores. E aí eu queria saber de vocês, qual a experiência mais mística, a melhor experiência que vocês tiveram dentro da missão Anuncia-me? Toma, amiga. Essa foi demais. Esse dia foi um dia, assim, bem diferente. A gente saiu com as caixas, né, da missão. E a gente procurava, tava um dia quente, quando costuma estar quente, eles estão todos pelo centro, né, lá, né, às vezes estão em algum bar pedindo alguma coisa, porque é normal eles quererem, né, tá calor e viver o sabadão. Ser livre. E nesse dia foi muito incrível porque a gente rodou o centro de Mauá inteiro e não conseguia achar. Aí a gente foi a um lugar, né? Até teve um cachorro que sempre um cachorro segue a gente. A gente tem que ter presença de ele chega, fica conosco, anda um pouco conosco e depois ele vai embora. É sempre assim na missão. E aí a gente seguiu no lugar que esse cachorro tava mandando a gente ir, tipo, seguindo, né? A gente ia seguir o cachorro, né? Eu falei, gente, vamos seguir o cachorro porque não acha morador de rua. Onde ele tá, ele deve estar certo. Porque todo morador de rua tem um cachorro. Tem cachorro. É tipo assim, esse morador de rua, você tem cachorro? Não. Você é morador de rua. Aí todo mundo falou, não vamos. Lembra que a gente tava voltando ali perto do Seta. Aí um pessoal foi e falou assim pra gente, não, tem morador de rua pra lá. E realmente era um lugar que o cachorro tava indo. Aí a gente foi, andou, e a gente chegou num lugar muito difícil. A gente não entrou, era um lugar abandonado, bem né? Feio, assim, feio. Mas assim, todo mundo quando chegou nesse lugar teve a mesma sensação. Assim, uma sensação de desespero, né? Não dá pra explicar o que a gente sentiu.
né? Olhando aquele lugar, quantas coisas já podiam ter acontecido ali, quanto eles podiam usar aquele lugar para realmente coisas horríveis. Então a gente voltou muito tenso, rezando, e até a Lili falou assim: bom, acho que hoje a gente não vai ter muito sucesso com as marmitas, né? Aí a gente subindo a passarela, nessa que a gente estava subindo a passarela, quando a gente olha lá embaixo, tinha um morador de rua mexendo no lixo. Ele tinha um cabelo grande, tinha uma barba. Aí nisso, ele chegou. Quando ele chegou, a gente perguntou: o senhor aceita uma marmita? E ele não falou nada com a gente. Ele não teve palavras igual os moradores de rua. Chegou e falou assim: a minha vida foi essa, reza por isso. Ele chegou, aí a gente colocou o suco no copo dele. A primeira coisa que ele fez quando ele pegou o suco, ele ergueu e ele ficou com o suco. Da mesma forma que o padre levou a missa. E aí quando a gente entregou a marmita pra ele, ele levantou da mesma forma e ficou com ela da mesma forma. Nessa hora a gente percebeu que já não era mais um morador de rua, mas era Jesus transfigurado, né? Jesus falando conosco ali, né? E a gente já saiu numa emoção assim que foi sem explicação. Na mesma hora chegou uma mulher tentando tirar a nossa atenção, nos deixar dispersos, né? Mas o amor de Deus foi tão grande aquela hora e nós sentimos o quê? Que o Senhor falava para nós que nós temos que procurá-lo, que nós temos que ir Jesus realmente também, né? Que ele se faz presente também ali fora. Que Jesus também está ali, que realmente é Ele que quer que nós estejamos ali. Que nós temos que procurá-lo, que é muito fácil a gente chegar, passar por uma estação, ver um morador de rua, dar uma moeda. Mas enquanto os moradores de rua não estiverem ali, a gente vai amar eles? A gente vai realmente até lá, aquele vale escuro, tenebroso que a gente foi, para encontrar o amor de Jesus, né? E foi assim, e aí até depois a gente lembrou da música, né? Quando eu irei contemplar a face do meu Deus. Assim, foi uma coisa... E aquela noite a gente realmente contemplou, né, amiga? Tanto que depois que a gente saiu dali, nossa, a gente só chorava, né? A gente não conseguia falar nada. E o mais impressionante é que a gente tava no grupo ali a gente se dividiu em 2 grupos, né? E nós estávamos em 12 pessoas, mais ou menos, 10, 12 pessoas. E aí todo mundo viveu aquele mesmo momento, aquela mesma intensidade. E a gente passou por aquele morador, e aí a gente olhava pra trás e ele já não estava mais lá. E isso foi algo muito místico, que aí a gente se deu conta, e aí depois a gente comentava assim: Mariane, se eu soubesse que ali eu estava vendo Jesus, eu tinha abraçado aquele homem, eu tinha beijado os pés dele como daquela pecadora. E a gente rezava, a gente falava, quando no outro dia, no domingo, nós fomos à missa, qual era o evangelho? Os discípulos de Emaús. Né? E os discípulos de Emaús, eles estavam voltando, né? Eles já não sabiam mais, eles estavam sem direção, como nós já não sabíamos mais onde eles estavam nos irmãos, o que a gente ia fazer. E Jesus encontrou-nos no caminho, na hora do pão. E pra gente encerrar, eu queria ler só um trechinho de um livro que, na minha opinião, assim, é o melhor livro da minha vida, chamado Discípulo da Madrugada, do Padre Fábio de Mello. Esse livro eu não consigo nem explicar, é um pouco marcado, Quem né? te deu, amiguinha? Foi uma amiga minha. Mas respeito, tá? E é o melhor livro que, sabe... Você vai deixar eu terminar ou você quer um foco? Quer 15 minutos de foco? Não, pode continuar. Gente, é a minha maior indicação da vida é esse livro. Acho que todo ser humano tem que ler um livro. Esse livro, é verdade. Sim, todo cristão merece ler esse livro. E ele fala assim: há momentos em que ele não pode ser encontrado sobre o altar do sacrifício. Há momentos em que ele habita o coração da dor humana. Descubram nos pobres, nos marginalizados, nos doentes, nos miseráveis. Descubram em si mesmo. Não se prive de vê-lo de perto, de tocar suas vestes, de sentir seu cheiro, de tê-lo como companheiro de viagem, quando hoje voltar para sua casa. Permita que ele saia dos livros santos, que ele alcance os caminhos por onde andam seus...